Boa noite a todos. É uma alegria nos encontrarmos aqui por meio do nosso canal SEMP, para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E é por meio do canal que mantemos as nossas palestras nas quartas e sextas-feiras, neste horário. E aos sábados, às 14 horas, nós temos atividades voltadas à evangelização, contação de história e musicalização. Convidamos a você que está nos assistindo e ainda não fez a sua inscrição em nosso canal. Faça. Também deixe seu like. Desta forma, estará nos auxiliando a divulgá-lo. E para iniciarmos as nossas reflexões, nós faremos uma prece. Nos acompanhe. Amigo Jesus, neste momento, queremos te agradecer a oportunidade da vida, das experiências de alegria, como as de dor, de dificuldades. Sabedores da nossa condição de seres em evolução na escola da vida, que possamos aproveitar cada momento da nossa existência para nos transformar e seguirmos seguros neste caminho, nesta meta. Isso rogamos a nós, seres que nos encontramos encarnados neste mundo, como aos que se encontram no plano espiritual. Rogamos teu amparo, tua proteção, que a tua luz, que a luz dos teus ensinamentos, amigo Jesus, possa alcançar a todos os corações em sofrimento. Que assim seja. A reflexão que faremos na noite de hoje, o bem e o mal sofrer, nos remete, é claro, à ideia de sofrimento. Encontra-se no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo, nós encontramos temas como justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores, esquecimento do passado, motivos de resignação, que já foram apresentados pelos nossos amigos nas palestras que nos antecederam. Mas é na instrução dos espíritos que vamos encontrar o tema bem e mal sofrer. Uma importante reflexão feita pelo espírito Lacordaire. E iniciaremos aqui levantando alguns questionamentos. O que é o sofrimento? Há diferença entre dor e sofrimento? O que significa bem e mal sofrer? O que o Espiritismo nos oferece para entender esta questão existencial? De que maneira estamos suportando a nossa provação terrena? Se formos buscar uma definição de dicionário para a palavra sofrimento, nós vamos encontrar sentimento de tristeza, de mágoa, aflição, pesar, que pode repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando mal-estar. No entanto, há diferença entre dor e sofrimento. A dor é fisiológica, o sofrimento é psicológico. O sofrimento é um conceito, vai trazer um conceito mais abrangente e complexo do que a dor. Em se tratando de uma doença, por exemplo, é o sentimento de angústia, a vulnerabilidade, a perda de controle, a ameaça à integridade do eu. Pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor.
O sofrimento, sendo mais vasto, ele é existencial. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais do ser humano. Podemos assim dizer, a dor influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor. As aflições, os sofrimentos, eles fazem parte do viver do espírito, mais próximo da animalidade do que da angelitude. E isso devido à nossa imperfeição. Ainda nós somos muito presos aos valores materiais, nós somos presos aos instintos. Todos os que vivem em mundos de expiação, de provas e expiações, passam pela dor, passam pelo sofrimento, pela sua própria condição de imperfeição moral, muito aquém do seu desenvolvimento intelectual. Quando Cristo disse: "Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence", ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer vivam em barracos, na mais completa miséria. E como aprender a lidar com o sofrimento? Com as experiências difíceis, as perdas materiais, as perdas de um ente querido, as frustrações que fazem parte das nossas vidas. Porque não conseguimos aproveitar desses momentos para o nosso aprimoramento. Um dos grandes ensinamentos de Jesus foi exatamente este. Um dos seus maiores ensinamentos foi para que pudéssemos, apesar dos sofrimentos, buscar, trilhar o nosso caminho de uma forma mais tranquila, mais serena, buscando compreender a dor e o sofrimento, aceitando-a para nos melhorar, nos transformar. E a maneira como o espírito vive essas naturais adversidades, assim podemos dizer, é que faz a diferença. Daí vem o bem e o mal sofrer. Bem sofre aquele que, confiando em Deus e em suas leis, compreende e aceita a justiça. A necessidade dessas tribulações, não se rebelando, não se desesperando. E é no Evangelho de João, no capítulo 16, que nós vamos encontrar essas palavras de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus vem nos orientar, nos dar a direção. Apesar dos sofrimentos que são parte inerente da vida no mundo, devemos conservar o bom ânimo, como ele, para vencermos o mundo, vencer os compromissos, os planos que traçamos com os nossos benfeitores no plano espiritual, a fim de sairmos deste mundo vencedores. Para isso, primeiramente precisamos aprender a evitar as aflições desnecessárias, os tormentos voluntários. A nossa cota de sofrimento já basta e ficaria bem menor se evitássemos estes sofrimentos que decorrem da nossa rebeldia, da nossa não compreensão. Os vícios, por exemplo, os que decorrem dos vícios, o ciúme,
a invigilância, a rebeldia ante as leis divinas. Quanto sofre aquele que cultiva o ciúme, a inveja, o rancor, a mágoa? Quão difícil é carregar esses sentimentos. Quantos sofrimentos poderiam ser evitados se conseguíssemos ou se seguíssemos esta orientação do Cristo? E é no Livro dos Espíritos, na questão 921, que nós vamos encontrar o seguinte questionamento feito à espiritualidade. Concebe-se, imagina-se, que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não chega, poderá ele conseguir uma felicidade relativa? E a resposta dos espíritos foi: o homem é quase sempre o gerador da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, evitaria muitos males e produziria a si mesmo felicidade, tão grande quanto a comporte a sua grosseira existência, a sua existência grosseira. Então, quantos males evitaríamos se soubéssemos conduzir melhor esta nossa existência? Kardec ainda acrescenta a esta questão. Ele faz uma comparação como se fôssemos viajantes e a nossa existência aqui neste mundo uma hospedagem passageira, uma pousada. E assim ele apresenta que se estivéssemos bem atentos ao nosso destino futuro, não veríamos na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma parada momentânea. Ele acrescenta uma péssima hospedaria. Logo, aceitaríamos alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que nos levaria a um lugar melhor. Tanto melhor tenha sido o nosso cuidado com os preparativos. Que bom se assim imaginássemos, né? Uma viagem aqui, uma parada momentânea. Se as coisas não acontecem como nós imaginamos que deveríamos ser, que assim compreendêssemos aborrecimentos passageiros que vão nos levar para um lugar melhor. E ele ainda acrescenta: já nesta vida nós somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dos nossos próprios excessos. Se observássemos o que chamamos as nossas desgraças terrenas, veríamos que na maioria dos casos elas são a consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho reto, da meta que traçamos. Não seguindo este caminho reto, vamos para o outro, o mal, e de erro em erro caímos na desgraça. É como certamente já ouvimos: se não aprendemos pela dor, pelo amor, aprendemos pela dor. Então nós é que nos desviamos do caminho. Nós é que escolhemos o caminho que vai nos levar à dificuldade. Portanto, se analisássemos a nós mesmos de forma sincera, melhor nós iríamos nos sintonizar com Deus e com os propósitos da nossa existência, evitando uma semeadura de infelicidade a ser colhida nesta vida ou numa futura existência. Aprender a lidar com o sofrimento, repensar o nosso proceder, pensar melhor antes de agirmos. E no Evangelho da noite de hoje,
nós vamos encontrar lá ainda a mensagem trazida por Lacordaire. Somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. As provas bem suportadas. O desânimo é uma falta. Deus recusa consolações desde que nos falte coragem. E o que fazer? Será que estaremos ao abandono? Não, certamente não. A prece é um apoio à nossa alma. Contudo, não basta. Precisamos ter uma base, uma fé viva na bondade de Deus. Termos confiança. Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. O fardo é proporcional às forças. Sábios os que assim aceitam. E por que o fardo é sempre proporcional às forças do homem? Porque a lei divina não é o sofrimento pelo sofrimento, não é olho por olho, dente por dente, não é a vingança, o castigo. Os sofrimentos, as aflições próprias da terra, elas devem libertar o homem, o espírito, das suas mazelas, oferecendo lições a serem aprendidas pelo raciocínio, pela sensibilidade, a fim de que ocorram mudanças internas no desenvolvimento das nossas qualificações divinas que todos trazemos em si. É assim que funciona a justiça e a misericórdia de Deus, proporcionando ao espírito rebelde um viver em mundos materiais, de expiações e provas, onde as vicissitudes, frutos da rebeldia, irão nos levar à melhoria. Quando bem sofridas, quando bem suportadas, podem nos fazer transcender. Isso quer dizer superar os nossos supostos limites, as nossas imperfeições, e nos conduzindo a uma perfeição possível, mas que possamos ainda assim avançar a passos curtos, pequenos, mas avançando, porque o sofrimento por si, ele não traz a superação, mas vai depender da postura que nós assumimos diante deles. Esta é a liberdade que nós temos, a grande escolha que nós podemos fazer. Como vou lidar com a experiência de dor que chega até mim, com o sofrimento que chega até mim? E é Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que vem nos trazer: como sofres? E já no início deste capítulo, nós vamos ter do apóstolo Pedro a seguinte frase: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Há um modo de sofrer, de padecer como cristãos, e outro não. Este modo como cristão é o que se afiniza ao Evangelho, aos ensinamentos de Jesus. E Emmanuel vem trazer: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Bênçãos de luz que a dor nos oferece, que vai nos transformar
nos modificar, nos tornar seres melhores. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Então, não é o propósito buscar o sofrimento, o auto-martírio. Não é isso que vai nos elevar. Não é o sofrer apenas. Indispensável é sabermos sofrer, aceitando, buscando compreender o porquê dessa dor, o porquê desse sofrimento, para aí nos transformarmos. E Emmanuel conclui: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Paulo foi um exemplo de cristão. E é na carta de Paulo aos Coríntios que nós vamos encontrar também reflexões referentes a esse sofrimento, a esta dor que alcança a todos nós. Quando ele se refere ao sofrimento dos companheiros, ele nos traz: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos. Quer dizer, porque estão em sofrimento, estão nas provas, estão passando por dificuldades, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Vejamos, Paulo vai nos falar de duas tristezas. Uma tristeza com Deus e uma tristeza com o mundo. Na vida, nós podemos encontrar vários caminhos, mas sempre nós temos duas escolhas a fazer. Assim, quer nos dizer que diante das dificuldades, nós poderemos enfrentar essas dificuldades com Deus para termos força necessária para superar essa tristeza com Deus, que vai nos proporcionar novos valores, aonde nós vamos nos resignar, compreender a justiça de Deus nas aflições e assim diminuir a intensidade, mantendo equilíbrio para reagir bem. Compreender como oportunidade de exercício de paciência, de tolerância, de humildade, de coragem, de confiança em Deus. Foi para esses que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Saber sofrer é demonstrar seu amor e confiança em Deus e nas suas leis. É ser humilde, considerando-se igual a todos os nossos irmãos, iguais a todos, sujeito às mesmas vicissitudes. Confiar na justiça divina, que não mantém privilégios, mas dá a cada um segundo as suas obras. Já a tristeza do mundo é a que nos afasta do trabalho, no caminho do bem, que nos leva à estagnação, à revolta, nos vitimizando, ocupando a posição de injustiçados. Essa tristeza não vai nos trazer avanços, vai nos trazer a morte espiritual, quando fugimos à renovação. Nem todos os sofredores sabem sofrer.
bem sofrer. Os aflitos bem-aventurados são os que perseveram, os que não buscam a tristeza segundo o mundo, mas sim buscam a tristeza com Deus. O texto do Evangelho de Lacordaire, ele ainda nos traz: maior será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E para isso que a vida se apresenta cheia de dificuldades, para que a gente possa merecer a recompensa de passarmos e avançarmos por esta existência. Ele vai nos trazer um exemplo como de um militar que é mandado para a linha de fogo, para a luta. E que este militar vai ficar, então, descontente se ele ficar lá no campo, aguardando em repouso, porque isso não vai lhe trazer nenhuma ascensão, não vai lhe trazer nenhuma glória. E Lacordaire nos traz: sede, pois, como militar, não desejeis um repouso em que o corpo se enervaria e enfraqueceria a alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar a luta. Não a luta, o fogo da batalha, mas os amargores da vida, que às vezes muito mais coragem é necessário para este combate. Lacordaire acrescenta: quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera e do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus. Após o trabalho, vem o repouso. E quando nós aceitamos esse sofrimento, enfrentando com dignidade, com perseverança, os nossos sofrimentos, eles se tornam mais leves, mais fáceis de ser suportados e ainda passam a ser exemplos para os que conosco caminham. Passam a ser luzes para os que caminham nas sombras, aqueles nossos irmãos que ainda encontram-se ainda ligados ao pessimismo, desesperançosos. Quando eles nos observam nesta luta, nesta batalha, nós passamos a ser modelos de esperança, de fé, de confiança em Deus. Quem de nós não se sensibilizaria diante dos exemplos de um Sócrates, Joana d'Arc, Madre Teresa, Gandhi, um Chico Xavier? Sim, são grandes exemplos de perseverança, de enfrentamento, de luta. Um grande exemplo também é Paulo de Tarso. Quantas vezes ele foi perseguido, foi preso, apedrejado, foi assaltado, mas ele não desanimava. Foi perseverante na sua luta, na luta que ele travou consigo mesmo e venceu. São deles as palavras: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vivo, mas já não sou mais eu, é o Cristo que vive em mim. A minha vida presente, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quantos não foram por ele arrebatados?
por seu exemplo, pelo seu bem sofrer, seus exemplos de luz. E é no momento de dor, de sofrimento, de sombra, que a luz mais se destaca, por menor que seja, uma pequenina chama, mas é o exemplo que podemos deixar. E já nos encaminhando para o encerramento, nós gostaríamos de trazer aqui um pequeno trecho de Leon Denis, este grande filósofo do Espiritismo, que nos ensinou a olhar a dor por outro ângulo, que nos ensinou a observar a grandiosidade, a perfeição das leis divinas, até nos momentos de dor. Tanto que ele traz no capítulo desta obra, dedicada exclusivamente a esse tema, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É lá no capítulo 8, Revelação pela Dor. E ele vai nos trazer em que a dor nos é apresentada como educadora, que nos transforma, nos abre para novos horizontes. Vejamos o que ele nos traz. Homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. É o mais nobre agente da perfeição. Penetrante e fecunda. Vejamos, ele vem nos trazer que a dor é penetrante e fecunda. Poderíamos assim imaginar como um arado que rasga o solo, preparando para a semente, para que possa trazer frutos. É indispensável a vida de todo aquele que não queira permanecer petrificado no egoísmo e na indiferença. Então, a dor é indispensável para que a gente não fique petrificado no egoísmo. Ela vai nos fazer acordar, faz tremer as nossas bases. É uma verdade filosófica. Deus envia o sofrimento aos que ama. E ele ainda acrescenta: aprende a sofrer, não te direi procurador, mas quando ela parece inevitável em teu caminho, acolhe-a como a um amigo. Aprende a conhecê-la, a entender-lhe os ensinamentos secretos. Acolher a dor como a um amigo. Aprender a conhecê-la, entender os ensinamentos secretos. Esforça-te para seres a teu modo um exemplo para os outros, por tua atitude no sofrimento, tua aceitação voluntária e corajosa, tua confiança no futuro. Torna-o mais aceitável aos olhos dos outros. Numa palavra, faze a dor mais bela. O destino, sendo ilimitado, prepara-nos possibilidades sempre novas de melhoramento. O sofrimento é apenas um corretivo aos nossos abusos, aos nossos erros, um estimulante à nossa marcha. Assim, as leis soberanas se mostram perfeitamente justas e boas. Não aplicam a ninguém castigos inúteis e desmerecidos. Vejamos na dor o remédio supremo para todos os vícios, todas as decadências, todas as quedas. É uma visão bem diferente do que nós certamente estamos acostumados a fazer das dores, das dificuldades que nos chegam. Mas façamos esse esforço de observarmos esses momentos de dificuldade, de dor, para aprender, acolhendo como um amigo,
como Leon Denis nos trouxe, conhecendo o que a dor, o que essa dificuldade quer nos ensinar, o que a vida quer que aprendamos. E já encerrando, nós vamos trazer aqui de Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, que ele nos traz: Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Portanto, façamos a nossa parte, confiemos em Deus.